É um fato comprovado que todo mundo tem algum tipo de memória afetiva que pode ser acionada por qualquer tipo de gatilho. Pode ser um cheiro de grama recém-cortada que te faz lembrar das férias que você passava no sítio dos seus parentes, uma fatia de bolo de fubá quentinho que te faz pensar naqueles que a sua avó ou a sua mãe faziam quando você era pequeno, uma final de tarde de verão com uma brisa soprando que te faz lembrar daquela vez em que você estava fazendo um happy hour com a galera do trabalho. E no caso do nosso vídeo de hoje, nós vamos aproveitar essa reta de final de ano para falar daqueles filmes que, quando passam, automaticamente te fazem pensar no Natal. Olá, eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo Chaptura. E vamos começar essa lista de filmes com cheiro de Natal com um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos, E.T., o Extraterrestre. Um filme produzido e dirigido por Steven Spielberg com a música do lendário John Williams. O filme estreou em maio de 1982 nos Estados Unidos e em dezembro do mesmo ano no Brasil, e conta a história da amizade que surge entre Elliot, um garoto do subúrbio da Califórnia, e um ser de outro planeta que acaba sendo deixado para trás quando a sua nave-mãe decola apressadamente das florestas para evitar ser avistada pelos agentes do governo americano que se aproximam do local. E aqui você começa a entender parte da genialidade do Spielberg. Fazer um filme com crianças muita gente já fez, mas conseguir gerar uma conexão entre o espectador e a história, de fazer ele se emocionar de verdade com ela, isso poucos diretores conseguem. Nesse caso eu consigo lembrar de cabeça de só mais um diretor que também conseguia isso, que é o Chris Columbus. Mas a gente vai falar dele mais pra frente no vídeo. Nesse filme nós vamos acompanhar o encontro do Elliot com o ET e o desenvolvimento da sua relação e duelo emocional e psíquico que começa a se formar entre eles, as aventuras que eles têm que passar para conseguir mandar o ET de volta para casa até o final emocionante com a despedida dos dois. É um filme que você pode ver com toda a sua família que vai render ótimos momentos e provavelmente vai te fazer querer comprar uma BMX para você ou para os seus filhos. E aqui vai uma curiosidade sobre o filme. Você sabia que a Drew Barrymore, ainda novinha de tudo aqui nesse filme, acreditava que o ET era de verdade? A atriz, que na época tinha só 6 anos, chegava a levar almoço para o ET e a colocar um cachecol para que ele não sentisse frio. Ao ficar sabendo disso, o Spielberg pediu que 2 manipuladores do boneco ficassem à disposição para fazer o ET reagir sempre que a Drew Barrymore interagisse com ele quando as câmeras estavam desligadas. Gremlins. Lançado em 1984 com a direção de John Dante e com o roteiro do Chris Columbus, esse clássico de Natal apresentou ao público 2 das figuras mais icônicas do cinema dos anos 80, o simpático Gizmo e os azucrinantes Gremlins, que dão nome à obra. O filme narra a história de um jovem morador da pequena cidade de Kingston Falls que recebe do seu pai uma criaturinha misteriosa chamada Gizmo, da exótica raça dos Mogwai, com as instruções de que ele não deve ser exposto à luz forte ou ao do sol, que não seja molhado nunca e que principalmente nunca, e jamais, seja alimentado depois da meia-noite, não importa o quanto ele implore. É claro que com o andamento do filme nenhuma dessas regras é respeitada e logo o Billy e todos os outros moradores de Kingston Falls têm que lidar com as consequências que vêm com o surgimento dos Gremlins, verdadeiros terrores em miniatura que viram a cidade de cabeça para baixo com as suas brincadeiras fatais. Gremlins é um entretenimento garantido para você se divertir com um balde de pipoca. E aqui vai uma curiosidade. Como em 1984 o CGI era inexistente e o stop motion já não era mais tão utilizado, os Gremlins e o Gizmo foram feitos com bonecos animatrônicos, cada um custando entre 30 e 40 mil dólares. A brincadeira era tão cara que o estúdio fazia revista na saída do set para evitar que alguém sumisse com algum dos bonecos no porta-malas. Duro de Matar. E agora, apesar do que diz esse senhor, Die Hard is not a Christmas movie. Duro de Matar é sim um filme de Natal. Lançado em 1988, Duro de Matar se tornou automaticamente um sucesso de bilheteria tão grande que muita gente saiu do cinema andando para trás. Se dos anos 90 até hoje existem filmes de exército de um homem só,
Duro de Matar foi um dos filmes que ajudou a pavimentar esse caminho. Dirigido por John McTiernan e estrelado por Bruce Willis, Duro de Matar conta a história do policial John McClane, que acaba se vendo tendo que enfrentar um grupo criminoso que toma de assalto o prédio da Nakatomi Corporation, quando ele tenta resolver uma crise de casamento com a sua esposa Holly. Uma das coisas mais legais do filme é que os roteiristas tomaram o cuidado de tornar o John em uma figura mais humanizada, longe dos estereótipos de personagens infalíveis interpretados por Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Aqui nós podemos ver que não passa nem Wi-Fi pelo fiote do protagonista, que a toda hora está se borrando de medo para sobreviver, mas enfrenta todos os bandidos mesmo assim. Além, é claro, do líder dos bandidos, interpretado pelo saudoso Alan Rickman, um dos vilões mais estilosos do cinema até hoje. Se você não viu Duro de Matar, veja. Se já viu, reveja. É diversão garantida. E a curiosidade? Bruce Willis nessa época era mais conhecido pela série de comédia A Gata e o Rato. E a 20th Century Fox, o estúdio que bancou o filme, tinha tanto medo que isso afastasse o público em um filme de ação que as primeiras artes de divulgação não tinham a imagem dele, fato que foi corrigido depois do sucesso retumbante do filme. Esqueceram de Mim? Lançado em 1990, Esqueceram de Mim conta a história de como Kevin McAllister, um garoto de 8 anos, acaba tendo que enfrentar sozinho uma dupla de ladrões que se intitula como Os Bandidos Molhados e invade a sua casa na véspera do Natal só para descobrir que o garoto é basicamente um precursor do Dig-Sol e forrou a casa inteira com armadilhas que vão pouco a pouco fazendo eles pensarem se não seria melhor mudar de profissão para algo menos perigoso, como dentista de tubarão ou adestrador de leão. Filminho show de bola para ser assistido com a família toda, com grande destaque para o talento do Macaulay Culkin, até mesmo para cenas dramáticas. O garoto mandava bem demais. Curiosidade? Em 2015 foi lançado a websérie Drivers, que tem vários episódios, cada um com um convidado famoso, e o primeiro é o Macaulay Culkin, que no episódio de 5 minutos volta a interpretar o Kevin McAllister, agora na fase adulta, mostrando todas as sequelas mentais que o atingiram depois de ter sido esquecido em casa 2 vezes enquanto criança. Aqui ele interpreta um adulto disfuncional que virou motorista de Uber e sequestra seus passageiros e promove um banho de sangue para se livrar dos seus traumas de infância. Procurem na internet, vale a pena pelo esdrúxulo e pela curiosidade. O Grinch. Lá em terras distantes e mais além, existia num floco de neve a cidade dos Ken. No passado distante dos anos 2000, foi lançado um filme que igual nunca se viu. Estamos falando do filme O Grinch, estrelado pelo nosso querido Jim Carrey, que conta a história de uma criatura verde e rabugenta que odeia o Natal e está disposta a fazer tudo para acabar com as festividades dos moradores da cidade dos Ken, que no passado fizeram da vida do pequeno Grinch um inferno só por ele ser diferente. O filme tem uma pegada lúdica e cômica, mas também tem uma boa dose de crítica social ao consumismo que costuma aflorar principalmente em datas festivas como o Natal. A maquiagem é um show à parte, tanto do Grinch quanto dos Ken. Realmente algo que impressiona até hoje. Jim Carrey aqui atua com tanta liberdade e tão à vontade que parece até que só soltaram ele no set e botaram a câmera para filmar. As caras e bocas e os trejeitos corporais do ator estavam no ápice e mostram por que ele ganhou tanta e merecida fama no cinema. Um ótimo filme para toda a família. E a curiosidade é que o diretor Ron Howard ficou tão satisfeito com o resultado das filmagens e com toda a dedicação do Jim Carrey, principalmente pelas horas que o ator passava para colocar e retirar a maquiagem, que um dia ele decidiu aparecer com uma maquiagem e o figurino completo do Grinch para fazer uma surpresa para o ator, que acabou confundindo o diretor com um dublê e disse que a roupa tinha ficado horrível e que não enganaria ninguém. Harry Potter e a Pedra Filosofal. O fenômeno literário teve sua estreia no cinema em 2001, levando para a tela grande a história do jovem Harry Potter, que vive uma vida miserável na casa dos tios que o tratam como um faz-tudo no maior estilo de escravo infantil, até descobrir que não só ele na verdade é um bruxo, como também é uma das maiores celebridades do mundo mágico por derrotar o maior bruxo das trevas dos últimos 100 anos, quando ainda era um bebê.
O filme mostra a jornada de Harry na descoberta desse novo universo, passando-se grande parte do tempo na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. A direção de Chris Columbus novamente brilha nessa obra ao ilustrar essa história infantil, dando vida a cada ambiente mostrado em tela e tornando completamente fácil para a gente acreditar que Hogwarts realmente existe. Assistir esse filme é certeza absoluta de um bom divertimento para toda a família. E a curiosidade? Richard Harris, que interpretou o diretor Albus Dumbledore nos 2 primeiros filmes da franquia, só aceitou o papel por múltiplos pedidos da sua neta, na época então com 11 anos, e era fã incondicional dos livros, e ameaçou nunca mais falar com o avô caso ele não aceitasse. E aí, gostou da lista? Tem algum outro filme que te faz lembrar do Natal? Deixa aí nos comentários. E se curtir, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo para vocês mais vídeos. Captura!